Shalom, graça e paz. Nesse instante nós vamos estar meditando em uma palavra que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 8. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o édito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o édito e a proibição. Queridos, esse fato em questão acontece no exílio, quando Israel está na Babilônia. Daniel agora está servindo ao rei da Babilônia. Ele é um dos governantes, é um dos conselheiros do rei. E Daniel, ele havia crescido bastante. Ele tinha alcançado altos cargos dentro do reinado. E agora, várias pessoas que estavam em volta ali, que não estavam gostando de ver Daniel crescer, do êxito que ele estava tendo, elaboram algo para tentar destruir Daniel. Eles já haviam tentado várias formas. Eles já haviam tentado de várias maneiras tentar destruir Daniel e seus amigos, mas não conseguiram. Procuraram de várias maneiras achar algo para tentar tirar Daniel de circulação. Porque Daniel, como era alguém temente a Deus, Deus estava abençoando a vida de Daniel. E aqueles homens que estavam ali, eles olhavam para Daniel e viam Daniel crescer de tal maneira que eles não entendiam, não compreendiam e falavam: não, como é que alguém, um forasteiro, vem chegando assim e já vai alcançando altos cargos dentro do governo aqui? A inveja tomou conta do coração daqueles homens. Muitas vezes na nossa vida, em algumas situações em que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos fazer crescer, Deus vai nos fazer prosperar, encontraremos essas dificuldades. Encontraremos pessoas que vão se sentir amedrontadas, que vão se sentir incomodadas com o que Deus está fazendo na nossa vida. E vai acontecer de ter a inveja. Vai acontecer, às vezes, de alguém tentar armar ciladas, armar alguma coisa para tentar nos destruir. Mas devemos perseverar. Devemos ter a confiança que Deus ele está nos guardando. E se é Ele que está nos colocando ali, Ele vai nos garantir e vai nos dar a vitória, porque é Ele que quer. É o propósito dele fazer aquilo. É algo que Ele tem para fazer por intermédio da nossa vida. Só não devemos ficar soberbos, não devemos ficar altivos, porque a soberba e a altivez é o princípio da queda e da destruição do homem. Devemos nos manter humildes e confiantes no que Deus tem para fazer e confiar naquilo que Deus vai fazer, que com certeza grandes coisas Ele fará por nosso intermédio. Daniel, ele está aqui como governador. E agora aqueles homens armam tudo para tentar destruir, não acham nada. Aí eles dizem um para o outro: o que é que a gente vai achar? Ele diz: sim, só vamos achar algo na lei do seu Deus. E justamente eles criam algo para tentar destruir Daniel. E qual era? Impedir que Daniel orasse. Impedir que Daniel buscasse ao Senhor. Então eles criaram uma estratégia para impedir que Daniel fosse à presença de Deus. Que Daniel tivesse acesso à presença de Deus, para que Daniel perdesse então o privilégio de ser abençoado por Deus. Entenda uma coisa: o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar o nosso acesso a Deus. O inimigo das nossas almas ele vai fazer de tudo para tentar nos paralisar, para tentar fazer com que venhamos retroceder. E a maneira que mais ele pode fazer isso é nos afastar da presença de Deus. É criar estratégias para nos manter longe de Deus. Ou seja, ele vai colocando situações na nossa vida para roubar o nosso tempo, roubar a nossa visão, tirar o nosso espaço, para que venhamos perder o acesso a Deus, para que venhamos nos afastar cada dia mais de ir à casa do Senhor, de meditar na palavra de Deus, de buscar o Senhor em oração. O inimigo ele vai fazer de tudo para tentar fazer com que nós venhamos nos afastar do Senhor, porque ele sabe que quando nos afastamos de Deus, nós vamos perdendo o contato e perdendo a bênção, perdendo a proteção do Senhor.
Por quê? Porque vamos nos afastando e vamos acabar nos contaminando com as coisas deste mundo e nos perdendo. Então é isso que ele vai fazer. Mas venhamos permanecer firmes, constantes, buscando a Deus, meditando na sua palavra, a cada dia indo à casa do Senhor agradecer, louvar a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Nós temos que em todo tempo buscar ao Senhor. Enquanto há tempo, é tempo de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. É isso que devemos fazer a cada dia da nossa vida, para nos mantermos acesos na presença de Deus, firmes e constantes na presença do Senhor a cada dia da nossa vida. Aqueles homens ali, orquestram para tentar destruir Daniel, para tentar acabar com a vida de Daniel, porque eles não acharam em nenhum outro lugar. Então eles vão até o rei e criam um edito, né? Criam uma lei que proibia qualquer pessoa do reino fazer pedido a qualquer Deus, a não ser ao rei. Então qualquer pessoa que durante aqueles 30 dias orasse a outros deuses ou qualquer outra coisa que não fosse ao rei, que pedisse algo ao rei, eles seriam punidos com a morte. E eles criaram essa estratégia para fazer com que Daniel fosse destruído, porque eles conheciam. Diziam, Daniel é fiel ao seu Deus. Então jamais ele vai aceitar esta lei. E é aí que nós vamos pegar. Então justamente Daniel, ele ouve, e quando ele ouve sobre o edito, Daniel vai orar. Daniel vai buscar a presença de Deus. No momento mais difícil da nossa vida, no momento em que ações vêm contra nós, no momento em que a circunstância se fecha ao nosso redor para tentar nos destruir, não é momento de ter medo, não é momento de retroceder, não é momento de parar, não, é momento de buscar a Deus. No momento em que a situação parece que não tem solução, não é momento de se jogar, não é momento de se desesperar, não, é momento de buscar a presença de Deus. Porque entrando na presença de Deus é que nós vamos encontrar o auxílio que nós precisamos. Encontrar a resposta que nós precisamos da parte de Deus. Porque Deus é quem tem resposta para tudo. Deus é quem tem a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. Tudo que venhamos enfrentar, todos os obstáculos e barreiras que se colocam diante de Deus, diante de nós, é Deus quem tem a solução, é Deus quem pode nos ajudar a avançar e passar pelos obstáculos e barreiras que se colocam diante da nossa vida. Só temos que buscá-lo e ele trará a resposta que nós precisamos. Daniel, quando ele ouve sobre o edito do rei, que não poderia orar a nenhum outro Deus, a não ser fazer pedidos ao rei, Daniel, ele entra no seu quarto, e a palavra diz que ele vai fazer o que costumava fazer, que era orar. Orar a Deus 3 vezes ao dia, era isso que Daniel fazia. E ele vai dar continuidade. Diante da situação difícil, diante da problemática, ele não vai se abater, ele não vai se deixar abalar pela notícia que veio a ele, que era uma notícia que com certeza causaria medo, terror naqueles que querem buscar a presença de Deus, mas teriam medo de buscar por medo da morte. E olha, estamos em tempos assim, tempos em que seremos perseguidos por adorar a Deus. Temos que buscar ao Senhor. Tempos em que fazer menção do nome do Senhor, fazer menção dos princípios de Deus, tem sido motivo de ser caçados, de ser banidos. Estamos vivendo tempos assim que não podemos expressar muitas vezes o princípio de Deus, aquilo que Deus tem na sua palavra. Porque pessoas hoje acham, não, isso não é correto,
Isso não é liberdade de expressão. Não. Isso aí é machucar os outros. Isso aí é falar mal. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos assim. E não podemos retroceder, não podemos parar, não podemos voltar atrás. Temos que prosseguir. Fazer como Daniel, buscar a presença de Deus sem medo. Falar do nome do Senhor, fazer menção do nome do nosso Deus e da sua lei, enquanto nós podemos. Não podemos nos calar diante da circunstância. Não. Porque não somos chamados para ter medo. Deus não chama covardes, mas antes nos dá um espírito de intrepidez e coragem. O Senhor tem nos capacitado dia após dia para ir e levar a sua mensagem, o evangelho do reino, a todos que estão perecendo e precisam ouvir a mensagem de Deus. Daniel, ao ouvir esse édito, ele entra no quarto e vai orar. E quando ele está orando, a Bíblia diz que aqueles homens chegam, pegam Daniel no ato. Quando vão até o rei, diz: "Ó rei, o senhor não decretou que não se podia orar a outro Deus?" Ele disse: "Sim, decretei. Mas olha, tem um dos teus que governa, que trabalha contigo, que não deu crédito ao que o Senhor disse." O rei se irou naquele instante. Disse: "Quem é? Quem poderia ser que não deu crédito ao meu édito?" Ele disse: "Daniel." E quando ele diz Daniel, a Bíblia diz que o semblante do rei decaiu. Porque o rei conhecia a conduta de Daniel. O rei conhecia o caráter de Daniel. E sabia que Daniel era um homem íntegro, um homem reto, um homem que servia e temia ao Senhor. E pegaram Daniel e lançaram na cova. Mas o rei chega diante da porta da cova e diz assim: "Daniel, eu creio que o teu Deus há de te livrar da boca do leão." Querido, querida, olha, o rei não era alguém temente a Deus, o rei não era alguém que servia ao Senhor, ao Deus de Israel, mas ele conhecia Daniel e conhecia o Deus de Daniel por intermédio da vida de Daniel. E por causa disso o rei faz a declaração: "Eu sei, eu creio que o teu Deus há de te livrar." E isso acontece. Ele crê porque ele vê a vida de Daniel, porque ele vê a conduta, ele vê a maneira que ele se coloca para buscar a presença de Deus. E o mundo, será que tem visto a nossa conduta? O mundo tem visto em nós a presença de Deus? Será que o mundo, as pessoas têm olhado para nós e olhado e crido e confia no nosso Deus, ainda que muitos não sejam, mas confia e diz assim: "Não, o Deus de fulano, o Deus daquela pessoa, eu sei que é um Deus que pode." Será que o mundo tem olhado para nós e tem visto isso? Porque nós somos o espelho para esse mundo. Nós somos. E temos que ser o espelho para esse mundo. O mundo, ele está aí, observando, nos olhando, para ver se verdadeiramente servimos a Deus. Daniel, ele está orando e é pego e é lançado na cova dos leões. Passa a noite ali, a Bíblia diz que os leões não tocam em Daniel. E de manhã cedo o rei já está na porta da cova dos leões e diz: "Daniel, Daniel, porventura o teu Deus te livrou da boca do leão?" E Daniel de lá de dentro grita: "Ó, vive o rei para sempre, que é certo que o meu Deus me livrou da boca dos leões." Deus livrou Daniel pela sua perseverança. Deus livrou Daniel por causa da sua confiança. Deus livrou Daniel porque ele continuou crendo, não temeu e perseverou em adorar o Senhor. E houve livramento para a vida dele. Se eu e você nos colocarmos na posição, se eu e você buscarmos a presença de Deus, se eu e você realmente confiarmos que Deus ele vai fazer o que ele precisa fazer, mesmo diante da circunstância dizendo que é algo impossível, se nós confiarmos, Deus ele vai fazer.
na nossa vida e trará o livramento para nós, assim como livrou Daniel. Ele vai nos livrar também de todo embaraço, de toda circunstância difícil, de toda problemática. Ele vai nos livrar e vai nos dar a vitória. Só precisamos confiar em Deus, buscar a sua presença, estar servindo em retidão ao Senhor, e Ele vai fazer o milagre em nossas vidas. Então eu quero deixar esta palavra para nós, está em nossos corações, para que venhamos viver por ela, ter a plena confiança, não temer, viver segundo a palavra do Senhor, e com certeza, em todo momento e circunstância, Deus estará conosco. Que Deus te abençoe poderosamente.